Cara, eu sou obrigado a iniciar esse vídeo aqui falando do Félix Torres, tá? Já começando por ele, porque, cara, eu vou te falar, o Félix Torres, galera, ele não é só ruim, tá? Mas, não sei, cara, parece que ele faz de propósito, sabe? Parece que é maldade mesmo, ou ele faz por querer, cara. Porque, assim, o Félix Torres é um jogador, cara, é meio termo, né? Ele não tá, tipo, ele tá pouco se lixando, sabe? Tá nem aí se joga no Corinthians ou não, não tem gana, não tem... Cara, é uma brincadeira. Ele substituiu ontem o Mateuzinho cara, é um chama-gol também, ainda bem que foi anulado, enfim. Mas é um cara que, tipo, mano, tá tanto faz, tanto fez no Corinthians, é um cara que faz corpo mole quando entra. Mano, é indiferente, né? A melhor palavra que a gente pode achar pro Félix Torres é ele é indiferente ao Corinthians. Será que não tem ninguém na base, sei lá, melhor que o Félix Torres? O Jacaré, por exemplo, né? Que eu acho que é o lateral lá. Enfim, porque o Félix Torres é brincadeira no Corinthians, cara. É um cara que não pode entrar, não pode jogar. Enfim, fica a minha crítica aqui ao Félix Torres, né? Que fez a lateral ontem. Enfim, com a saída do Mateuzinho. Mas, galera, no geral... Deixa seu like aí pra fortalecer, tá? No geral, ontem o jogo do Corinthians não foi dos melhores, obviamente, tá? O Corinthians teve predominância no primeiro tempo até a metade, depois o Atlético Paranaense conseguiu ali anular meio que o meio campo do Corinthians lá com um Maicon, um pouco com o Rodrigo Garro também. Aí começou a ter uma dominância assim, os caras começaram a vir pra cima. E aí, até a parte do final do primeiro tempo, o Atlético Paranaense foi melhor. No segundo tempo, o Corinthians já iniciou e não iniciou bem, tá? Porque o Atlético foi dominando praticamente o segundo tempo inteiro. Só que sim, o Corinthians ainda tinha as melhores chances desde o primeiro tempo. Em uma chance que o Corinthians teve no segundo tempo com o Guinegão, o Corinthians conseguiu chegar, né, ao seu primeiro gol no segundo tempo, tendo vantagem. E assim, obviamente a gente tem que dar destaque a alguns jogadores aqui, sendo bem rápido, tá? Bom, Guinegão novamente fez um jogo muito bom. O Corinthians precisa valorizar, obviamente, esse moleque que vem tendo destaque, tá? Vamos acompanhar ainda os jogos dele, mas é animador, tá? O que o Guinegão vem fazendo no Corinthians, tendo essas oportunidades. Também a gente tem que dar destaque aqui ao Mateuzinho, que jogou muito ontem, né? Saiu contundido, enfim. A gente vai falar ainda um pouquinho sobre isso. E também, cara, destaque pro Hugo Souza, né? Que foi bem merecida a convocação dele para a seleção brasileira. E ontem, novamente, o Hugo Souza mostrou o porquê ele foi convocado, tá? E aí é um chute na bunda do senhor Mauro César, jornalista, né? Que gosta de falar mal do Hugo Souza, gosta de falar mal do Corinthians em si, né? Enfim, um chute na bunda dele aí, fica com essa. Vai dormir mais cedo com essa, senhor Mauro César, tá? Então, o Corinthians não fez um jogo excelente, também não fez um jogo tão ruim, mas me impressionou a parte que o Dorival recua o Corinthians, né, no segundo tempo. O Corinthians começa a tomar sufoco do Atlético Paranaense e fica minha crítica a isso ao Dorival, que no último jogo foi muito bem com a equipe, tá? E fica meu elogio no jogo contra o Vasco, mas minha crítica nesse jogo, porque ele simplesmente recua o time para tentar garantir o resultado e a gente começa a tomar sufoco e quase a gente sai somente com um empate de lá. O importante é a vantagem de 1-0 que a gente conquistou. Isso dá fôlego pro Corinthians. Em casa a gente consegue decidir pela classificação, ter mais tranquilidade para fazer um jogo, né, mais, digamos, de boa, né, no jogo de volta em Itaquera. Aí teve a entrada do Memphis Depay, teve o Rian que entrou para fortalecer ali a parte defensiva, né, por isso que o Corinthians foi tomando esse sufoco. O Memphis entrou para dar também uma desafogada, tem umas oportunidades. Não temos muito o que falar do Memphis no jogo de ontem, mas o coletivo ontem do Corinthians ainda assim conseguiu funcionar, não jogou tão bem, é bem verdade, mas conseguimos um gol importante que a gente leva para casa e a gente pode pegar tanto o Cruzeiro quanto o Atlético Paranaense na próxima fase da Copa do Brasil se a gente passar em casa, tá? O Cruzeiro venceu de 2-0 o primeiro jogo contra o Atlético Mineiro, né? Então, possivelmente a gente pode pegar o Cruzeiro se a gente passar do Atlético em casa, tá? Na próxima fase da Copa do Brasil, que dá pro Corinthians chegar. Mas, enfim, né? O Corinthians tá sofrendo aí com os jogadores contundidos, tá? Bom, vamos para algumas informações aqui que saíram, tá, galera? Vídeo rápido aqui, comentei um pouquinho agora do jogo com vocês, mas vamos para as informações aqui, porque é o seguinte, o que acontece? Mesmo com a punição imposta pela FIFA, tá? Isso daqui é do Yuri Medeiros, tá? Jornalista e repórter da Rádio Itatiaia. Ele trouxe a informação que mesmo com a punição imposta pela FIFA, o Corinthians se aproximou de 4 jogadores nos últimos dias. Nomes não foram ainda revelados. Desses 4, o Corinthians pretende avançar nas negociações por 2 deles em caso de transfer ban ser derrubado. Caso haja um acordo com o Santos Laguna, o cenário dentro do clube é de otimismo para encerrar a punição imposta pela dívida por Félix Torres, ainda nesta semana. Beleza. Tinha saído essa informação e aí chegou a atualização aqui da ESPN Brasil, que trouxe a informação que a diretoria do Corinthians não acredita que o Santos Laguna firmará um acordo com o clube a tempo de viabilizar a remoção do transfer ban e permitir o registro dos novos reforços. No momento, há 2 nomes certos que o Corinthians pretende anunciar assim que a punição da FIFA for derrubada. Ou seja, a ESPN está afirmando que o Corinthians já tem 2 reforços para anunciar. Só anunciar, que já está resolvido, que praticamente está contratado, né? Só falta derrubar o transfer ban. O ponta argentino Matheus Sanabria chegou a ser sondado, mas acabou acertando com o Bahia.
Ou seja, o Corinthians, ó pra você ver a situação, como a situação do Corinthians tá tão ruim. O Corinthians perde pro Bahia, tá? Nas negociações, em tudo, né? Tá perdendo também, né? Então o jovem que saiu lá da base por preço de pipoca, né? Preço de banana, enfim, de chiclete, Big Big. Cara, a Big Big ainda existe? Sei lá. Bom, eu perdi até o raciocínio aqui por uma idiotice, cara. Meu Deus. O presidente do Santos Laguna, que você tá vendo aí na foto, só libera o transfer ban, no caso derruba ele, no caso, se o Corinthians chegar a pagar 90%, tá? Do valor que deve pros caras. E assim, o Corinthians informou que tem 70% do valor que tentou e mesmo assim eles não aceitaram. Só que assim, se o Corinthians tem 70% do valor, será que o Corinthians não tem patrocinadores que podem ajudar com mais 20% do valor, cara? Qualquer um dos patrocinadores hoje, em troca de divulgação, cara, você consegue esses 20% aí, os patrocinadores pagam, e o Corinthians não consegue. E aí eu fico, cara, pensando que me cheira a lorota. Porque se você tem 70%, você não consegue mais 20% pra poder solucionar o problema com patrocinadores? Cara, é muito estranho, tá? Ou é muito amadorismo mesmo, é muita burrice por parte da diretoria do Corinthians, porque esse transfer ban tá até agora, pra mim, pro Corinthians, que é gigante, pra mim é inadmissível você ter um transfer ban assim. Mas claro, a gente tem que trazer à tona a nossa realidade financeira, né? Do que o que esses caras fizeram com o clube. E aí, ó, entrar na parte política, né? Enfim, mas deixa quieto, eu não quero nem entrar na parte política, só falando desses valores lá do transfer ban, que o Corinthians precisa pagar, né? Cerca de 40 milhões de reais colocado com juros, conforme o presidente já falou. Mas, cara, você não consegue mais 20% com patrocinadores aí pra poder resolver o problema. Então, esses 70%, na minha opinião, tá, galera, tá me cheirando a lorota. Porque é inadmissível você não conseguir mais 20%, sei lá, em troca de divulgação com outros patrocinadores pra poder resolver o problema. Ah, me perdoem, cara. Pra mim tá cheirando muita lorota isso daí, tá? 70% é o cacete. Se duvidar, não tem nem 50%. Mas beleza. Bora lá. Outra informação aqui é que o técnico do... falando de reforço, né? Tem dois garantidos, segundo a ESPN, tá? Esse Mateu aí, o Corinthians perdeu pro Bahia. Os outros nomes não foram revelados, né? Ainda. Mas a gente segue aqui. O técnico Dorival Júnior, ele admitiu preocupação com a situação do Mateuzinho. E aqui, galera, vamos lá. A gente tá perdendo jogadores assim de forma, cara, louca, né? Porque, bom, Memphis Depay retornou agora, só que a gente tá tendo mais lesões do que eu esperava, né? Pelo menos, né? Eu não sei a parte física desses jogadores como estão. Cara, aí tem um gramado sintético que o Memphis reclamou pra caramba, tá? Ontem, ele inclusive postou aí no X, no Twitter, reclamando, né? Falando Brasil, quanto que vocês vão mudar aí a questão do... Cadê o post aqui? Deixa eu pegar aqui. A grama artificial, ele falou, a grama artificial mata o jogo. Brasil, quando vocês vão ouvir os jogadores, tá? Foi isso que o Memphis acabou colocando aí no Twitter, criticando. E porque, cara, aí o Mateuzinho saiu contundido ontem, sentiu a coxa, tá? E a gente pode perder o Mateuzinho também. Aí tem Yuri fora, o Garro não tá 100%, que jogou ontem também. Carrilho fora da temporada, né? Cara, eu nem sei o que dizer. É preocupante, sim. E a Copa do Brasil que desse ano, dá pra gente conquistar, galera. Dá pra gente ganhar. Se a gente levar essa Copa do Brasil, garante Libertadores no ano que vem. Sabe? O Corinthians já deu uma desafogada um pouquinho agora no Brasileiro, ganhou, que era essencial contra o Vasco. Então, assim, cara, dá pra gente levar essa Copa do Brasil, mas as lesões aí tá dificultando, hein? Tá dificultando. O Dorival falou que preocupava bastante, né? Estamos perdendo um jogador a cada semana e isso atrapalha, pois havíamos encontrado uma forma de jogar em que a equipe começava a evoluir. Caso se confirme o que imaginamos, o Mateuzinho fará muita falta. Aí, no caso, quem é que vai entrar no lugar? Quem? É o Félix Torres, né? Que vai fazer a lateral direita. É o cara que não tá nem aí pra nada, né? Impressionante. Ai. Enfim. Galera, o Corinthians pretende estrear, tá? Saiu a informação aqui, a nova camisa 3 da temporada 2025-26 no jogo contra o Flamengo pela 24ª rodada do Brasileirão, que acontecerá na Neoquímica Arena no dia 28 de setembro, às 8h30. De novo, toda vez que o Corinthians estreia uma camisa, é só contra o Flamengo. E toda vez que estreia esse tipo de camisa assim, perde. É incrível. Bota pra estrear outro dia, sabe? Vem trazendo zica essa estreia de camisa contra o Flamengo. Mas enfim. É a notícia aqui, tá? E particularmente, eu vendo essa foto daqui da notícia aqui, camisa feia do caramba, hein? Não sei a opinião de vocês, o que vocês acharam, galera? Eu achei ridícula essa camisa aqui. Na moral, eu achei ridícula. Mas enfim. Galera, por enquanto as informações eram essas. Corinthians com 4 reforços aí na mira, 2 tá garantido. Vamos ver o que acontece, tá? Ver se o presidente do Santos Laguna libera aí, tá? O transfer ban, enfim, derruba, não sei. Vamos ver se o Corinthians acha alguma solução pra tudo isso, pra gente poder seguir evoluindo, porque os outros clubes estão tudo aí contratando. E a gente fica esperando o milagre acontecer, né? Vamos ver. Não é sendo negativo, galera, porque o pessoal acha que eu sou negativo aqui, mas a realidade é essa, das coisas que estão acontecendo no Corinthians. É essa. Não é questão de ser negativo, é questão de trazer informação e a realidade pra vocês e eu vou opinar aqui. Ou tá tudo a mil maravilhas aí pra todo mundo?
Não tá, a gente torce pra que o Corinthians melhore, obviamente, mas, cara, não tá. Enfim, galera, é isso, beleza? Bom, deixa seu like, pessoal, se inscreve aí no canal se você não for inscrito, a gente volta na próxima com mais informações e atualizações do Corinthians aqui pra vocês. Grande abraço, até mais e vai Corinthians!